Boa tarde a todos. Cumprimento o senhor prefeito, Felício Ramute, nosso vice-prefeito, Anderson Farias, os nossos vereadores, no nome do presidente Robertinho, que está ali, cumprimento todos os vereadores presentes, também aos diretores de hospitais que estão aqui prestigiando a nossa coletiva. Então, começar aqui pela esquerda, o doutor Maganha, diretor do Hospital Municipal, a doutora Jaqueline, infectologista, coordenadora do CCIH, do Hospital Vivale e do Hospital Municipal, doutor Ciro, diretor do Hospital Policlin, doutor Maurício, diretor do Hospital São José, doutor Fábio, presidente da Unimed São José dos Campos, senhor Paulo Amadeu, administrador da Santa Casa de São José dos Campos. Acho que eu fechei todos. Doutor Ricardo, também, da direção do Hospital São José. Acho que inclui todos. Doutor Augusto, também, chefe da UTI da Santa Casa, diretor da Santa Casa de São José dos Campos e também servidor público da Secretaria de Saúde. Agradeço a presença de vocês da imprensa para a gente falar sobre essa nossa situação, essa avaliação a respeito da situação do Covid na nossa cidade. Pode colocar a apresentação para mim, por favor? Então, vou mostrar para vocês os nossos sistemas, né, de informação, só que eu vou ter que passar para lá, senão eu não vou conseguir enxergar. Bom, esse é o nosso dashboard, né? Ele que a gente acompanha diariamente. Dele saem as informações que vão para o nosso boletim. Ele é atualizado periodicamente, né? E pega as informações de todos os sites de notificação compulsória do Ministério da Saúde. ESUS, CIVEP Gripe, o GAL, o REDCAP, que já não está mais funcionando, mas a gente ainda tem informação, e também o GAL Araraquara, que é o nosso parceiro aí na realização dos exames. Hoje, então, nós temos 624 óbitos positivos aqui na nossa cidade, 3.945 pacientes confirmados, 9.233 suspeitos aguardando o resultado de exame. O número total, né, se a gente pegar aqui desses 31, o bairro que tem o maior número de pacientes positivos é o Bosque dos Eucaliptos, com 1.395. Clica aqui após 15 dias, Vinícius. A gente separou antes e depois do dia 15 de novembro, e o Bosque já superou o Jardim Aquários, com 549 casos positivos. Antes o Aquários vinha liderando nessa avaliação. A diferença, né, entre os infectados, a maior parte são mulheres, pode descer. E aqui a gente vê a curva de notificações. Em amarelo são notificações, em vermelho são os casos positivos de acordo com a data da notificação. A primeira onda, né, esse pico aqui, foi por volta de julho e agosto, e agora a gente tem um número muito maior, clica lá para mim ver quanto que é. Por semana, né, esses números são por semana epidemiológica. Aqui a gente tinha 1.446, se não me engano. Agora a gente já está em data de notificação com casos positivos, 2.045 casos na semana 2 do ano de 2021. Nessas barras, aqui são casos descartados, aqui são casos positivos, vermelhos, e em azul, casos ainda em análise, aguardando o resultado de exame. Então, a grande maioria das últimas 2 semanas, a gente está conseguindo acelerar esse prazo. Pode levantar um pouco mais? Aqui o número de óbitos, né, por semana epidemiológica também. O maior número de óbitos por semana foi, aqui na semana, se não me engano, em agosto, que foram 35 óbitos. Na semana 35, que foi a nossa fase mais crítica. E na semana passada, semana 1 de 2021, a gente completou 28 óbitos. Num crescimento um pouco mais rápido do que a gente viu aqui na primeira onda. Pode descer mais. E aqui tem um dado interessante, clica aqui para mim.
1942. Esse gráfico é muito parecido com aquele primeiro que eu mostrei, é o número de notificações e aqui o número de casos positivos. Só que aqui é baseado na data do primeiro sintoma, que é a forma mais fiel da gente identificar por onde que está indo a nossa pandemia. É o dia que começou o primeiro sintoma, que é registrado na ficha de notificação. Se a gente olhar aqui, o primeiro sintoma aqui foi na semana, Vinícius? Semana 52. Foi a penúltima semana de dezembro, exatamente a semana do Natal. Então, as pessoas, a grande maioria das pessoas, começaram a adoecer na semana do Natal. O que nos leva a pensar que eles se infectaram 1 ou 2 semanas antes da semana do Natal. Então, provavelmente, por conta da preparação para o Natal, festa de confraternização, encontros familiares também, e aí a gente está colhendo as consequências agora, já há algum tempo dessa situação. Vamos lá para a análise da mídia. Então, aqui é uma página que fica disponível para a imprensa, para o Ministério Público, para a Justiça. A nossa capacidade de testagem vem crescendo bastante, vocês devem lembrar que a gente ficava em penúltimo em número de casos, então nós estamos testando mais nossos pacientes, isso é um dado importante, e mesmo testando mais, a gente continua como a menor taxa de mortalidade por milhão de habitantes das maiores cidades do estado de São Paulo. Então, temos um resultado aí, comparando com as outras cidades, muito bom, mas que ninguém gosta de falar que tivemos 624 óbitos em todo esse período. Infelizmente, isso é uma realidade. Pode descer. Pode descer, vai lá na internação. E aqui a linha mostrando as internações por semana epidemiológica. Então, aqui na semana 33, 34, foi o maior pico de internações, nós tivemos 255 internações nesse período, depois nós tivemos esse crescimento, e na semana passada nós tivemos 227 internações. A semana atual, a semana 2, a gente ainda não fechou, tem as notificações para acontecer, que podem mudar um pouco esse quadro. Volta lá para cima, vamos ver a transmissão ativa. Esse gráfico busca os pacientes que podem estar transmitindo o vírus na nossa cidade. Então, a gente tem 645, mais 2.589 que estão aguardando exame, que podem estar transmitindo. Então, a gente tem perto de 3.200 pessoas circulando pela cidade que podem estar transmitindo o vírus e disseminando a doença. Vamos no Power BI. Esse é o site do Estado, Censo Covid. Todos os hospitais têm que notificar diariamente esse hospital, esse site. Normalmente, a gente tem um pequeno delay, digamos assim. Os dados que estão aqui são referentes a ontem. Apesar de estar aqui na data de hoje, eles são referentes às internações do dia anterior. Então, tem esse pequeno delay em relação a outra informação que nós vamos passar para vocês. A gente tem 22 leitos para cada 100 mil habitantes para a Covid, então isso é uma taxa muito boa. Depois a gente vai comentar o Plano São Paulo para vocês entenderem o porquê dessa taxa ser boa. Em relação à semana passada, os 7 dias anteriores a esses 7 dias, nós tivemos um crescimento de 4,4% em internação de pacientes suspeitos ou confirmados. Hoje a gente tem 156 leitos por esse censo na cidade de São José dos Campos, e por esse censo a gente tem 144 pacientes internados em terapia intensiva em São José dos Campos, com uma taxa de ocupação dos últimos 7 dias de 80,6%. Guardem bem esse número, que é um dado importante. Aqui, se a gente clicar nesse número, a gente vê uma queda de novas internações. Antes de ontem, a gente teve 43, hoje está com 21. Só que, quantos hospitais declararam? Somente 15 hospitais dos 18 que têm leitos de UTI
declararam os leitos. Então, amanhã a gente tem a correção desse dia e a gente vai ver como é que está a nossa curva. De qualquer maneira, mesmo com essa subnotificação, a gente tem crescimento de novas internações na nossa cidade. Certo? Bom, essa é a situação atual do nosso município. E agora eu gostaria de pedir que a doutora Jaqueline fosse até a mesa, por favor. A doutora Jaqueline está tendo um tratamento diferenciado, porque todo mundo percebeu que ela está gestante e fez uma grande gentileza de comparecer aqui conosco, mesmo estando com 38 semanas. Aí eu falei, pode ficar tranquilo que vai ter um obstetra lá, qualquer problema, a gente está bem seguro. Você quer falar? Eu vou fazer uma breve e rápida fala, agradecer à imprensa, agradecer aos diretores e representantes dos hospitais privados que têm feito um grande trabalho por nossa cidade no enfrentamento da pandemia. Agradecer ao Maganha, né, representando aqui os nossos servidores e parceiros do poder público. Dizer a vocês que sempre, desde o início da pandemia, logo naqueles primeiros 30 dias, quando nós apresentamos à sociedade o nosso isolamento seletivo, nós sempre dissemos que iríamos respeitar os números e dados da cidade e dos nossos especialistas, do nosso comitê. Aqui ficou muito claro a apresentação dos dados, dos números. Nós vamos escutar também, né, os nossos os parceiros que trabalham na iniciativa privada, e depois o Danilo vai fazer uma apresentação que vai ser a conclusão que o comitê teve hoje em relação ao enfrentamento da pandemia da nossa cidade. Todas as nossas ações em São José são feitas pelo comitê, o qual eu confio totalmente na capacidade, é um comitê multidisciplinar que toma as melhores decisões para a nossa cidade. Infelizmente, ao longo da pandemia, nós não pudemos tornar efetivas algumas das nossas propostas por conta das discussões legais, enfim. Esperamos que hoje a gente possa tornar efetiva a conclusão do comitê, e vamos tornar efetiva a conclusão do comitê, que vai ser apresentada logo mais pelo doutor Danilo. Sempre baseado nos dados de São José, na nossa forma de apurar. A gente sempre mostrou que a gente apura pela data do sintoma, nós temos muito mais informações, até mesmo do que o Plano São Paulo pode nos oferecer. E é por isso que eu confio tanto nas decisões tomadas pelo comitê. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Também gostaria de convidar o doutor Maganha para fazer parte da mesa ali. E pedir que a doutora Jaqueline, em breves palavras, dê a sua opinião. A doutora Jaqueline é infectologista, ela é coordenadora do CCIH do Hospital Vivale e coordenadora também do CCIH do Hospital Municipal. Em breves palavras, o que você está sentindo da pandemia nesse momento? Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, desde o início, ao final de novembro, início de dezembro, temos visto um aumento crescente do número de casos positivos, número de atendimentos no pronto-socorro, em relação aos meses anteriores. E final de dezembro, para essas 2 primeiras semanas de janeiro, um aumento exponencial, que foi diferente do que aconteceu, né, no início lá da pandemia. Março e abril começou bem devagar, então a gente conseguiu ir se estruturando. Agora foi um aumento bem exponencial, e eu acho que quem tinha dúvidas a respeito de distanciamento social, agora está bem claro que, por enquanto, é o que resolve. É o que ajuda enquanto a gente não conseguir solucionar essa pandemia, enquanto não conseguir vacinar todo mundo, uma vacinação efetiva. Então, como o doutor Danilo falou, dezembro, começa já no final de novembro mesmo, início de dezembro, as comemorações, é cultural nosso, né, do nosso país, confraternizações, encontros, festas, já desde de final de novembro para início de janeiro, para início de dezembro. Então, a gente está tendo um reflexo de tudo que está dessas comemorações já desde o Natal. Realmente, no Natal aumentou assim assustadoramente o número de procura,
né? A gente vê famílias sendo notificadas, mais de 5 pessoas da mesma família sendo notificadas, aumento do número de internações, aumento do número de ventilação mecânica de pacientes graves entubados, e isso tem preocupado realmente. Eu acho que a gente tem que alertar a população, esclarecer que, por enquanto, o distanciamento social ainda é a única medida efetiva até a gente conseguir solucionar essa pandemia. Então, não pode relaxar, não pode fingir que isso não existe, que nada acontece, porque realmente acontece. A gente está lá dentro, a gente está vendo, cuidando dos doentes, e realmente agora cresceu muito mais rápido em relação ao julho e dezembro, julho e agosto do mês, que a pandemia foi assustadora também. E agora, apesar da gente estar já acostumado com isso, ainda assusta, porque aumentou muito rápido. A gente precisa de gente para trabalhar. É difícil achar, as pessoas cansam, as pessoas ficam doentes também. Então, a gente precisa da ajuda de todo mundo agora, para conseguir segurar enquanto essa pandemia não termina. Obrigado, doutora. Dr. Carlos Maganha, diretor-geral do Hospital Municipal e o hospital de referência do município para a internação de Covid. Por favor, doutor Carlos. Alô, boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar, obrigado, secretário, prefeito, vereadores. Doutora Jaqueline já trouxe um pouco, né, do que são essas infecções pelo SARS-CoV-2 na nossa cidade, acho que no mundo inteiro, né, isso é parte daquilo que acontece no mundo, não é? Nós tivemos uma grande oportunidade, o hospital é referência da cidade, né, para atender os casos de SUS, não é o único que atende, mas acredito que seja o que mais robusto e muito bem preparado durante todo o ano de 2020, então tem uma grande estrutura bem montada, temos equipamento, temos capacidade de crescer. A parte disso, nós estamos vendo há uns 15 dias, mas particularmente na última semana, um crescimento muito grande das pessoas infectadas, das internações diárias e do agravamento dessas pessoas que internam para casos mais graves, que necessitam de intubação, e isso, obviamente, acaba resultando no maior número de óbitos. Então, isso, de fato, é assustador, né, esse crescimento, não é? E acredito que ele tem que ser, de alguma forma, minimizado para que a gente possa continuar a ter uma estrutura que atenda, né, de forma adequada o município de São José dos Campos. Como a doutora Jaqueline falou, como aparentemente esse vírus circula demais na cidade ou nas cidades, né, por conta de toda essa movimentação que aconteceu no final do ano, né, e esse vírus ele contamina também o profissional de saúde, né? Isso acaba tornando uma grande dificuldade de encontrar RH. Então, nós temos grande estrutura, capacidade de crescer, mas imagino que todos os hospitais, né, estão sofrendo com essa dificuldade de contratação também de RH. Então, é muito importante que a gente tenha uma amenização desse crescimento para poder suprir, poder crescer, sim, mas poder suprir as necessidades da nossa população, é o que eu tenho a falar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos. Podia levar o microfone do doutor Fábio, presidente da Unimed de São José dos Campos. Está ligado? Está ligado lá? Boa tarde a todos. Obrigado, prefeito Felício Ramute, obrigado ao doutor Danilo pelo convite de estar aqui compartilhando algumas opiniões. Nós temos aqui os profissionais que mais atuam na nossa região, já com expertise no tratamento dessa doença. É importante, vale a pena fazer uma breve reflexão dos últimos meses que nós tivemos de pandemia. Se vocês observarem, São José dos Campos
sempre se manteve, aí eu me refiro às instituições públicas de saúde, às instituições privadas e às instituições filantrópicas. Nós sempre observamos, analisamos, estudamos as curvas epidêmicas e tomamos as nossas atitudes sempre antecipadamente. Isso permitiu que nós, através de uma infraestrutura adequada e através de recursos humanos adequados, atendêssemos nossos pacientes da melhor forma. Não é à toa que o número que foi apresentado aqui, de uma taxa menor de óbitos, se refere basicamente aos pacientes que têm maior complexidade e que desenvolvem as formas mais graves de doença. Muito bem, volto à análise da curva epidêmica. Se nós não tivermos uma atitude que antecipe, e eu me atrevo, doutor Danilo, naquele número que o senhor mostrou em relação à porcentagem de leitos, por exemplo, o hospital que eu atuo, Santos Dumont, nós tivemos um aumento do número de leitos. Então, percentualmente, você tem uma queda, mas em número absoluto aumentou. Então, tenho essa reflexão. Se nós não tivermos uma atitude séria, coordenada, como vai ser feito, nós teremos um impacto desfavorável no número de casos. E lembre-se que os casos de maior gravidade têm aumentado de maneira considerável. E, felizmente, aqui em São José dos Campos, repito, a gente tem atendido de maneira adequada. E, para que isso continue, alguma atitude realmente deve ser feita. E, novamente, agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Fábio. Convidar o doutor Paulo Amadeu para falar sobre a situação na Santa Casa e na cidade, né? Boa tarde a todos. A Santa Casa também conseguiu disponibilizar uma quantidade de leitos para Covid, mas também está exaurida neste aspecto. A gente não tem possibilidade de aumentar esse número de leitos. Hoje nós estamos com a enfermaria com 93% ocupado e a UTI com 75%. Percebemos também um aumento muito grande do número no pronto-socorro. Aumentamos o máximo possível que conseguimos no pronto-socorro, mas chegamos numa situação que a gente não tem como aumentar mais. A gente só consegue atender esse tanto de gente. Então, isso preocupa, né? Se continuar aumentando o número de casos, a gente não sabe como é que vai fazer para conseguir abrir mais leitos. O que aumentou muito também nos preocupa são os afastamentos dos profissionais, né? Como o doutor Maganha falou, a gente não tem... abre outro UTI. Mas que jeito? Você não tem médico para contratar, não tem enfermeiro, não tem físio, né? E o número de profissional afastando cada dia é maior também. Então, realmente, é muito preocupante a situação, vendo que os hospitais chegam a um ponto que não tem mais o que fazer. Ele vai se limitando dentro do que possui de estrutura. É isso aí. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Augusto, intensivista, trabalha em várias UTIs da cidade. Boa tarde. Senhor prefeito, senhor secretário da Saúde, muito agradecido pelo convite. Me sinto muito honrado de estar presente nessa reunião, muito didática, com informação muito robusta. É importante isso porque há necessidade, como o prefeito está fazendo sempre, a comunicação muito fácil com a população. E isso é muito importante. O doutor Paulo já mais ou menos explicou a situação da Santa Casa, uma instituição filantrópica, centenária, e que tem uma capacidade de leitos que realmente nós, nessa estrutura, a diferença do Hospital Municipal, que tem uma agilidade para poder expandir os serviços, né? Então, somos uma estrutura, de certa maneira, engessada pela área física. De qualquer maneira, como o Fábio tinha colocado, há uma coisa que preocupa. Preocupa o trabalho mesmo. Eu chamaria não RH, sino recurso humano que está se esforçando demais. Eu sou diretor e coordeno as unidades de UTI, sou funcionário público com muito orgulho no Hospital Municipal, trabalho em UTI. E uma coisa que preocupa realmente é que está difícil conseguir profissional médico habilitado para o tratamento. Pessoal, já estamos completando 10 meses desde a primeira onda
e estamos sentindo realmente o impacto de lo que demanda o trabalho, né? Então, feliz e me sinto muito lisonjeado de estar participando desse esforço. Eu acho que não há caminho, não há outro caminho que manter as medidas muito bem explicadas pela doutora, que eu acho que todo mundo que trabalha no serviço de saúde sabe que é fundamental, e a vacinação, prefeito. A vacinação que enquanto não cheguemos ao consenso do rebanho, da imunidade, e o conhecimento do comportamento e como esse vírus está mutando, e a agressividade, contagiosidade, e realmente nos está impressionando mesmo. Conversava com o chefe da unidade, da unidade de emergência Covid, doutor Rui, muito amigo, muito querido, muito competente, e preocupa mesmo, porque até me prontifiquei para, caso de algum momento, alguma instituição esteja precisando, porque o Hospital Municipal é o maior recurso, realmente. A estrutura que tem maior quantidade de leitos e demanda maior quantidade de profissionais, de todas as especialidades, multidisciplinares. Então, falei para o Rui prontificar para poder, de repente, por que não? Intercambiar os profissionais. De repente, eu tenho só um profissional para 20 leitos, 30 leitos. É desumano isso. Mas nós precisamos de colaboração. E também me prontifiquei também, junto com os colegas, para poder minimizar isso. Parabenizo, senhor prefeito, essas atitudes que você sempre teve desde o começo, doutor Danilo, sempre muito prontificado em essas atitudes, e estamos juntos para poder, qualquer esforço que seja necessário. Boa tarde. Obrigado, doutor Augusto. Doutor Ciro Brito, diretor do Hospital Policlin. Boa tarde, senhor prefeito. Boa tarde, doutor Danilo. Doutor Ciro, se o senhor quiser dar uma viradinha, assim as câmeras podem pegá-lo também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer em meu nome e em nome dos funcionários e médicos da equipe Covid do Grupo Policlin pela oportunidade de participar nesse debate e nesse enfrentamento a esse vírus chamado Covid, né? Nós temos, evidentemente, nos hospitais, um plano de gestão diferente da saúde pública. Os nossos indicadores são diferentes da saúde pública, os nossos objetivos são diferentes. Ou seja, os nossos objetivos é prestar atendimento àqueles pacientes que chegarem ao hospital e cuidar dos nossos funcionários que estão trabalhando em todas as áreas, inclusive na área Covid. Conhecimento de todos dos problemas que nós temos de mobilidade social, que chegaram onde chegamos nesse final de ano, e é de conhecimento de todos também que do terceiro trimestre do ano passado iniciou-se um repique, né, da contaminação pelo Covid. Os motivos os infectologistas sabem muito melhor que eu, mas já sabemos que existem variedades diferentes do vírus Covid. Então, o que nós podemos observar é que, e eu tenho dados aqui referentes ao ano de 2000 e tenho dados referentes ao mês de janeiro. Por exemplo, o número de pacientes positivados com coleta de exame para Covid, o ano passado eram 30% positivados. Em dezembro foram 40%. Até a data agora nós estamos com 50,5% de positivados nas coletas de exame de pacientes para Covid. Quer dizer, na realidade, estamos tendo realmente um aumento da incidência de Covid em nossa população. É bem verdade que nós estamos as entidades de saúde de São José dos Campos, eu acredito que estão muito bem preparadas, os resultados têm sido satisfatórios, mas a doença é ingrata. Então, parabenizo o doutor Danilo, parabenizo o prefeito, por estar nos reunindo aqui para, possivelmente, elencar uma nova proposta para que as entidades de saúde e toda a população possam enfrentar esse desafio que é o Covid. Obrigado, doutor Ciro. Chamar o doutor Maurício, diretor do Hospital São José, também servidor.
A gente podia cobrar royalties, né, dos servidores que estão diretores, a gente podia cobrar royalties. Boa tarde, Obrigado. senhor prefeito, doutor Danilo, a todos os presentes pela oportunidade. Eu acho que a segunda onda já é uma realidade, né? Apesar de nós sermos uma instituição privada e como todas estamos preparados para atender os pacientes, um fato interessante, Danilo, é que na semana passada a gente teve no nosso pronto atendimento específico COVID o maior número de atendimentos desde que começou a pandemia, né? Então, assim, a gente esperava que isso fosse um pouquinho mais para frente, que fosse agora, pensando em festas de final de ano, e, na verdade, analisando o que a doutora Jaqueline falou, é uma verdade, né? O pessoal estava se reunindo na confraternização antes, e a gente teve o dobro de atendimento, Danilo, né? Então, na primeira onda, a gente teve em 24 horas 136, e dessa vez a gente atendeu 270 pessoas, com um RH aumentado e com todas as dificuldades de RH. Até repito o que o doutor Augusto fala, né? RH que está brigando, né? Que luta bravamente. Acho que todas as equipes estão extenuadas e estão lá. Se não estão doentes, estão presentes. Então, a gente está aqui para apoiar qualquer tipo de atitude, porque apesar da gente trabalhar em instituições diferentes, eu, Augusto, Danilo somos servidores, alguns outros também, mas a gente se conversa muito, e a gente está muito preocupado com essa situação. Então, a gente está aqui para apoiar qualquer tipo de atitude que for tomada, porque a gente entende que é necessário. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor Maurício. O vereador doutor Elton, cirurgião, médico. Obrigado, queria cumprimentar o prefeito Felício e também o secretário de Saúde Danilo, a quem eu cumprimento toda a mesa, também ao vice-prefeito, que está lá ao fundo, e também cumprimento a todos que nos acompanham aí pela TV e pelas redes sociais. Bom, eu tenho trabalhado também na linha de frente ao Covid, em instituições também particulares da nossa cidade, e tenho acompanhado todo o trabalho efetivo que é realizado por meio do comitê. E tenho visto também o quanto eles têm levado a sério e têm trazido adequados apontamentos em referentes a toda essa pandemia. Uma das minhas preocupações, eu tenho sentido na pele, é que no final agora do mês de dezembro e agora no começo de janeiro, além do grande aumento dos casos, a gente tem tido realmente, assim, como o doutor Augusto falou, a dificuldade em ter profissionais que estejam habilitados ao acompanhamento desses pacientes com quadros mais graves. Eu queria também trazer um alerta à população. Eu sei que todo mundo está muito cansado de utilização de álcool e de máscara, mas eu acho que uma das coisas que causou também, inclusive, o aumento, não foi apenas o fato de que todo mundo começou a cair em descrédito um pouco nas suas medidas de segurança. E eu sei que quando chegou, na época das festividades, a gente baixa muito a guarda. E a gente deixa de utilizar duas medidas que são importantíssimas, como a utilização da máscara e do álcool. Porque dentro do seu ambiente de segurança, que é dentro do seu lar, quando você chama outros familiares, que às vezes estão com algum tipo de sintoma, que aparentemente pode ser uma gripe ou um resfriado, qualquer coisa, você expõe os demais da família. Isso ajudou bastante a disseminação do quadro. E a gente tem orientado, a gente soltou alerta para que fosse tomado cuidado na época das festividades, mas talvez pelo cansaço, pelo esgotamento de todas essas medidas durante quase um ano, isso acabou sendo deixado de lado. E o que a gente vê é o esgotamento agora dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Eu tenho participado e visto que as ações do comitê estão sempre muito assertivas. Então, como comissão de saúde também da Câmara Municipal, juntamente com outros vereadores aqui, inclusive o presidente Robertinho está aqui com a gente, eu acredito que todas as ações tomadas por esse comitê precisam ser seguidas à risca, trazendo as orientações adequadas para que a gente não aumente e transponham as nossas capacidades de atendimento na área da saúde. Então, parabenizo todo o trabalho que vocês estão fazendo, contem conosco como Câmara Municipal
e a gente vai ajudar para a gente conseguir passar. E eu creio que está próximo, porque nós vamos começar com vacinação, e isso vai fazer com que logo no futuro a gente comece a cair com os números de casos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Ricardo Nakagawa, ex-vice-prefeito, e que muito ajudou a Secretaria de Saúde nos últimos 4 anos. Cima. Foi o limpo. Alô? Alô, boa tarde a todos. Bom, desde o início do enfrentamento da pandemia, a Prefeitura e o setor privado de saúde têm trabalhado em parceria, sob coordenação da Secretaria de Saúde, né, na análise de dados, no equilíbrio dos insumos, e essa parceria trouxe um resultado excelente. Então, hoje, é decisão acertada da Prefeitura em comandar essa coletiva, né? Somente com a união de todos nós, a união de todo o setor e a conscientização da sociedade, nós vamos conseguir superar essa grave crise, né? Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Agora eu vou fazer uma pequena... Obrigado a todos os diretores aqui presentes, que eu os convidei agora... Deixa eu entrar aqui no cantinho. Agora de manhã eu conversei com todos eles e todos prontamente aceitaram participar dessa coletiva conosco, para que a gente tivesse a real ideia do que está acontecendo na nossa cidade. Então eu mostrei os dados crus, né, como eu digo assim, no nosso dashboard, e agora é uma análise realizada pelo epidemiologista da Secretaria de Saúde, Dr. Melione, de análise de alguns dados e também alguns dados de fora do Brasil, para vocês verem como as coisas estão acontecendo. Pode passar o próximo. Então, esse dado meio cheio aqui, ele diz o seguinte: número de casos positivos são essas barras aqui, ou seja, a gente já passou a primeira onda em número de casos positivos. Essas barras brancas são dos PCRs, ou seja, a gente vai ultrapassar ainda mais a primeira onda. Em verde aqui é a taxa de ocupação de leitos de UTI, como é que foi na primeira onda, e a gente está praticamente alcançando, né, a ocupação de leitos na UTI da primeira onda. Em azul são os leitos de enfermaria, também tivemos a mesma queda, né, bem interessante, ela ocorre sempre um pouco depois do crescimento da onda, já superou da primeira onda. E aqui o número de pacientes internados nesse período. Então, o máximo que nós tivemos em São José foi 207, certo? E a gente já está com 183 no último levantamento. Próximo. E aqui mostrando, né, num gráfico, então, casos positivos já superou. Aqui, em internações, está superando, pelo que está mostrando aqui, ou está muito próximo de superar. E óbitos também estamos muito próximos de superar a primeira onda. Próximo. Aqui mostrando que do dia 1º de dezembro ao dia 15 de dezembro, o número de casos cresceu quase 3%, internações quase 50% e óbitos 24%. Próximo. Aqui mostrando a taxa média de utilização de leito, e aqui é um dado interessante, né, que aconteceu na nossa cidade. Aqui tinha um leito público para cada 4,4 leitos na iniciativa privada. Então, começou com os hospitais privados, depois quase que igualou o número de pacientes internados, depois começou de novo a segunda onda com a iniciativa privada e agora está tendendo a igualar. Então, na primeira e a segunda onda, tudo começou com o paciente dos hospitais privados. Próximo. Aqui é o tempo médio, né, do público, do privado em azul e do público em laranja, do primeiro sintoma até ele procurar o hospital para internação. Então, em média, né, somando os dois, são 6,8 dias do primeiro sintoma até a internação do paciente. Próximo. Em média, também, a gente tem 8,9 dias de tempo de internação.
Somando público e privado, é muito parecido. Aqui nós tivemos alguns casos, até acho que foi no Hospital Santos Dumont, que ficaram 3 meses internados, uma longa permanência que jogou essa estatística para cima, de tempo de permanência. Mas a gente percebe que é muito próximo o tempo de permanência no hospital. Próximo. Então, o tempo entre o primeiro sintoma e a internação gira em torno, e a alta ou o óbito, gira em torno de 15,6 dias, para a gente entender a doença. Quando a gente fala de óbito, a gente está falando de 15 dias de doença e mais uns 5 dias de período que ele está desenvolvendo a doença. Ele se contaminou e ainda não tem sintoma. Então, quando a gente fala de óbito, a gente está falando de pelo menos 20 dias atrás. Então, a gente tem que olhar, na realidade, o dia do primeiro sintoma, que é o mais próximo da infecção do paciente. Próximo. Esse dado aqui mostra a quantidade, né, a proporção de recuperados, doentes em domicílio, aguardando exame e óbitos, né? A gente quase não vê o paciente internado. Então, é uma doença que dá essa sensação de segurança, porque a grande maioria, passo próximo, e aqui no anterior são suspeitos e confirmados, e aqui só os confirmados. 90,3% tiveram contato com o vírus, testaram positivo e não internaram. E somente 7,3% tiveram doença e estão tratando em casa. E 0,3% estão internados. E 1,2%, é isso? O último aqui? 1,1%? 2,1% foram a óbito. Então, é uma doença que contamina muita gente, e, infelizmente, poucos internam e menos ainda vão a óbito. Mas desequilibrou o nosso sistema. Quando a gente vê todos os óbitos do ano passado para esse ano, nós tivemos por volta de 450 óbitos a mais do que o ano passado. Realmente teve um desequilíbrio no nosso sistema. Próximo. Esse aqui mostra a proporção de resultados de positivo, né, e negativo do PCR. Então, conforme começou, a gente estava em torno de 27, chegamos num pico aqui perto de 45, mais ou menos. Depois caímos bastante, muita síndrome gripal, que não era Covid, baixo de 15, né, 14, e agora estamos subindo de novo, como o doutor Ciro confirmou aí, próximo de 50% dos que procuram assistência médica testam positivo para Covid. Próximo. Aqui são os pacientes internados no hospital municipal, né, por faixa etária, e a gente vê que, em dezembro, começou a aumentar o número de doentes da faixa de 60 a 69 anos, que a gente não tinha nesses 3 meses de queda que a gente teve, eram poucos pacientes internados, nesse período já passou a ser maioria. Então, aquilo que a gente falava, que quem se contaminava era o jovem, e o jovem levava a doença para o idoso, e agora a gente está tendo o idoso no hospital. E o idoso fica mais tempo internado e tem a maior taxa de mortalidade. Próximo. O Plano São Paulo, né, esse é o plano de 8 de janeiro, próximo, e ele estabelece a regra para a gente avaliar, a nova regra para avaliar as cidades, né, as regiões do Estado. E ele tem 5 parâmetros, 2 são de estrutura e 3 são de evolução da doença. Olhando pela evolução da doença, né, nos últimos 14 dias, o número de novos casos por 100 mil habitantes tem que ser, deveria ser menor que 360 para ficar na fase amarela. A gente está com 750. O número de novas internações dos últimos 14 dias por 100 mil habitantes deveria ser menor do que 60, nós estamos com 60,8. E o número de óbitos deveria ser abaixo de 8, nós estamos com 9,6 nos critérios de evolução da doença. No critério de estrutura, como eu mostrei para vocês, né, o censo Covid estava dando 80,6. Ele é referente a um dia atrás. Esse número é um valor corrigido que a gente tem da taxa de ocupação das UTIs em São José dos Campos. Esse número é de hoje. Todos os hospitais entram em contato com a nossa vigilância e a gente faz o número. Se a gente for levar o pé da letra, ele é um pouco maior. Por que que a gente corrige? Porque um paciente precisa de uma UTI, o hospital privado monta uma UTI, ou o nosso hospital mesmo, onde quer que ele esteja, até que ele seja transferido. Então, ele tem 10 leitos, mas tem 12 pacientes precisando de UTI,
ele coloca como capacidade 10 e 12 internados. Se a gente levar isso ao pé da letra, essa taxa vai para 83% de ocupação. Mas como a gente considera que ele tem outro leito de UTI, a gente aumenta o número de leitos de UTI, porque é o fato que está acontecendo, e mesmo assim a gente está com 81,1%, que caracteriza a fase vermelha do plano. Próximo. Agora mostra a nova classificação para mim. Página do Estado. Sem o Vinícius aqui, eu não seria nada, né, Vinícius? Essa é a nova classificação que saiu hoje, agora, um pouco depois do almoço. Muitas regiões se tornaram laranja, a região de Marília se tornou vermelha, e a região do Vale do Paraíba, litoral e região serrana, também regrediu para laranja. Próximo. Agora volta lá para a apresentação. Esse dado, trazendo para vocês, é um dado da Inglaterra, mostrando a primeira onda, né, aqui em agosto, né, o número de óbitos... Abril. E pacientes internados aqui em abril, depois que teve essa caída, e a segunda onda já tem 70% a mais de pacientes do que na primeira onda. Por que eu estou mostrando isso? Mostra o próximo. Aqui comparando, né, mostrando Israel e o Brasil. Então, Israel teve um primeiro enfrentamento excelente, fez um lockdown, fechou tudo, conseguiu voltar, teve um começo de crise, segurou, cresceu de novo, explodiu, e agora também está com um número absurdo, né, em mortes, em casos por 1 milhão de habitantes, muito superior ao Brasil. E o próximo? Opa, passou uma. Mais um. Aí. Aqui, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Se a gente vê a Alemanha, foi um exemplo na primeira onda, o melhor país no enfrentamento da pandemia, hoje está sem controle. Os Estados Unidos teve um grande impacto, começou bem, aí Nova York explodiu, teve um crescimento e agora bateu o recorde de óbitos por dia de todo o mundo, né? Estados Unidos, desculpa. E o Reino Unido, que é outra estrutura fantástica, eu brinquei hoje na nossa reunião do comitê, o SUS é filho do NHS, que é o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, do Reino Unido, e eles estão passando um sufoco muito grande lá. E por que eu falo isso? Porque o ciclo do Covid, assim como muitas outras epidemias, ele claro, começou na China, migrou para a Itália, da Itália para toda a Europa, da Europa migrou para os Estados Unidos e chegou no Brasil por Manaus. E depois espalhou pelo país todo, vindo do litoral e depois interiorizando. A segunda onda está fazendo exatamente a mesma coisa, com exceção da China, mas que a gente não tem informações fidedignas da China, mas a Europa está explodindo, levou um tempo, chegou nos Estados Unidos e chegou em Manaus. Todos vocês acompanham o que está acontecendo em Manaus, e a gente não quer perder o controle como a gente está perdendo aqui. Por isso, a decisão, né, do comitê, e já conversamos com o prefeito, e isso eu tenho que declarar aqui, é minha obrigação moral, toda a decisão do comitê foi referendada pelo prefeito. A gente, às vezes, acerta algum ajuste de alguma coisa, mas ele sempre respeitou a decisão do comitê, e tenho que reforçar, o comitê tem por volta de 15 pessoas, todas as segundas, quartas e sextas se reúne das 13h30 até as 15 horas. Alguns vereadores já participaram, o pessoal da imprensa já participou, e realmente empenhado em fazer o melhor pela cidade. Alguns são servidores, outros são totalmente voluntários, estão sempre conosco. Próximo. Diante disso, nós tomamos uma decisão baseado exatamente nisso. Nós temos que interromper, como a doutora Jaqueline falou, nós temos que interromper o ciclo de contaminação. Como ele tem uma capacidade muito grande de contaminar, e hoje no próprio Plano São Paulo eles disseram que está entre 1,3 e 1,7, né, o R0 do vírus, ou seja, é uma capacidade bastante grande de contaminar. Enquanto estiver tendo, né, aqui em São José, como eu falei, nós temos por volta de 3.200 pessoas transmitindo o vírus, com possibilidade de transmitir, nós temos que interromper essa transmissão da doença.
Então, as nossas decisões do comitê, que devem ir para o decreto ainda hoje, é a revisão semanal dos números e das fases, né, toda semana, para ver se a gente amplia ou regride nas fases. Ampliação da capacidade hospitalar, isso é atividade do Maganha e da doutora Jaqueline quase todos os dias, né? Próximo. E evoluir a partir do dia 18/1, apesar da classificação do governo de São Paulo, para ir para a fase laranja, a nossa cidade tem que ter a seriedade de evoluir para a fase vermelha, para a gente conter essa evolução do vírus, semanalmente sendo avaliada, mas a gente segurar a progressão da doença para que a gente não tome o susto que os países europeus, que a cidade de Manaus, que os Estados Unidos estão tendo agora. Certo? Muito obrigado. O prefeito com a palavra. Por favor, Danilo, se quiser vir aqui do meu lado. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao comitê, a todos que aqui estão dos hospitais privados. E a gente sempre disse que a nossa gente tem sensibilidade para entender o que está acontecendo na cidade. E que a gente não gostaria nunca de se submeter a ações que acontecem longe daqui, dizendo o que é melhor ou o que é pior para a nossa cidade. Por isso, o que é melhor para a nossa cidade, com a sensibilidade de todos os profissionais do comitê, do que a gente vê conversando com os hospitais privados, com a rede pública, com as pessoas. Quem hoje não tem alguém muito próximo contaminado ou que se contaminou com o Covid, antes era alguma coisa que estava distante, hoje está no nosso dia a dia, né? Todo mundo tem alguém muito próximo que teve a contaminação e, claro, a grande maioria, como colocou o Danilo, passa por essa doença de forma tranquila, mas aqueles mais de 600 pessoas ficam, né, e deixam os entes queridos e os familiares. Portanto, a gente reafirma aqui, com essa atitude, que é a nossa gente que sabe tomar a atitude certa para o melhor da nossa gente e da nossa cidade. Então, a partir de segunda-feira, como o Plano São Paulo permite decisões mais restritivas, e por conta dos indicadores, inclusive, que também já apontam em UTI, mesmo que a gente tenha uma variação, já que vamos abrir mais leitos no Hospital Municipal, a última etapa de transição, mas, de fato, o que se mostra muito diferente daquela primeira onda é a velocidade, né, da disseminação. Por isso a gente precisa tomar uma atitude, se antecipar, né? E é isso que nós estamos fazendo. Provavelmente, vou dizer aqui, que fique registrado, na próxima semana, se o Plano São Paulo for reavaliado, muitas das regiões que vocês estão vendo em laranja também acabarão migrando para vermelho. E nós vamos fazer isso antecipadamente, porque a gente tem a sensibilidade do dia a dia da nossa cidade. A gente sabe dos impactos para o setor, para vários setores de comércio, prestação de serviços, que isso vai tomar. Mas, de fato, todos nós entendemos que é o melhor para a nossa gente. E vou dizer aqui também, se encontrar alguém na rua, né, e dizer, prefeito, olha o que o senhor fez. Fomos nós que fizemos. Aqui foi falado por todos os profissionais, pela imprensa, da importância da gente manter as regras ao longo agora do final do ano. É a hora agora de um freio de arrumação. E é só a fase vermelha que vai permitir isso. Por quê? Porque agora se contaminou muita gente, a velocidade de contaminar outras pessoas é cada vez maior, nós precisamos frear essa disseminação. E só com a fase vermelha é a ferramenta que nós temos hoje que pode minimizar isso. Ela resolve o problema 100%, seria muito bom se resolvesse, mas não resolve 100%. Mas é a ferramenta que a gente tem para minimizar e fazer esse freio de arrumação. Paralelo a isso, na quarta-feira a gente começa a vacinação, né, que também, já vou avisando, a gente pode ter um grande risco também com a vacinação, das pessoas se acharem livres, leves e soltas para voltarem a fazer atividades que não estavam fazendo antes da vacinação. Então vai ser mais um momento tenso para as cidades, para o Estado, para o país, mas isso a gente deixa, né, para outro momento. Para o momento de hoje, é a decisão do comitê, muito acertada, após escutar, como vocês viram aqui, da fase vermelha, a qual eu apoio totalmente e tenho convicção que é o melhor para a nossa cidade. Obrigado pela atenção de todos, nós vamos estar aqui à disposição. Muito obrigado.